E pessoal, beleza? Bora falar hoje sobre classificação de Kennedy. E eu já vou falando que esse aqui vai ser o último vídeo que tu vai precisar ver que fala sobre o assunto, porque depois dele tu nunca mais vai esquecer sobre o assunto. E já que eu sei que a maioria das pessoas estão vendo esse vídeo antes de fazer alguma prova ou algo do tipo, eu já vou passar aqui pra frente porque vai ser um vídeo rápido. Bora começar falando sobre as regras gerais da classificação. A classificação de Kennedy é uma classificação universalmente aceita, ou seja, independente de onde tu tá, em qual território tu tá, todo mundo vai utilizar essa classificação. E ela é uma classificação totalmente topográfica. O que significa ser totalmente topográfica? Uma coisa de engenharia? Não, né? Totalmente topográfica significa que ela vai falar mais sobre os espaços que estão sem dentes e não sobre os espaços que estão com dentes ainda. Vai ficar mais claro quando eu começar a falar, mas ela é tudo sobre a ausência. E ela vai ser dividida em 4 classes, que são essas que estão aqui na direita, e ela vai poder possuir modificações. O que são essas modificações? Porque nem todo paciente é igual e nem tudo vai se enquadrar nessas 4 fotos aqui, né? Então, ela vai ter algumas modificações a mais que vão ser incluídas pelas regras de Applegate. As regras de Applegate vão ser umas adições que fizeram a classificação e elas vão funcionar como a regra do jogo, sabe? Elas vão fazer com que a gente consiga entender melhor alguns casos e facilitar a nossa classificação. Então, bora lá para o próximo. Bora começar agora com a classificação 1, a classe 1 de Kennedy, e ela é uma classificação edêntulo posterior bilateral. O que significa? Edêntulo, não tem dente, posterior, na parte posterior de trás da boca, e bilateral, dos dois lados. Ou seja, é uma classificação, é uma classe onde a gente tem 12 extremos livres, onde a gente não tem espaço tanto aqui quanto aqui. Nenhum dos dois lados vai ter dente. Fechou? Simples, né? Tem uma leve confusão que tu pensa, classe 1 unilateral, mas não. A classe 1 é bilateral, e a classe 2, que a gente vai ver aqui, é unilateral. Na classe 2 de Kennedy, a gente vai ter só um lado da arcada sem dentes posteriores, apenas um extremo livre, que vai ser esse bem aqui. Ela vai ser desdentado, posterior ou unilateral, ou edêntulo, seja lá como tu quiser falar, né? Os dois estão certos. Bora agora para a classe 3. A classe 3, ela é desdentado intercalar. O que significa intercalar? Porque ela vai ter espaços onde tem dente tanto na distal, na parte de posterior, quanto na parte anterior, na mesial. Então, esse espaço aqui sem dente, que está entre os dois dentes, vai ser um espaço intercalar. E a classe 3, eu posso até usar ela para falar sobre outra coisa que é importante, que é o espaço protético. O que é o espaço protético? O espaço protético é todo aquele espaço que está sem dente e que vai ser utilizado na PPR. Que vai ser o intervalo sem dentes que vai estar delimitado aqui. Tem uma coisa importante da classe 3, é que quando a gente for fazer a classificação, o espaço protético, que é o espaço sem dente, não pode ultrapassar a linha média. Então, bora dizer, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, bora dizer que nessa região bem aqui não tem dente, ultrapassando a linha média. Não tem dente daqui até aqui. Se fosse esse caso, não ia ser classe 3, mesmo tendo dente antes e mesmo tendo dente depois. Por quê? Porque eu vou te mostrar agora outra classe que ela inclui esse caso, onde não tem dente aqui, onde tem ausência de dente que passa a linha média. Beleza? Um aviso aqui para vocês. Esse slide que a gente está vendo na aula, ele vai estar disponível gratuitamente na descrição. Só entrar lá, se cadastrar, que eu vou enviar para o e-mail de vocês. E também que, caso você queira ver mais conteúdos como esse, a gente tem a nossa plataforma, que tem mais de 1.500 questões comentadas, muito resumo aqui, mais de 1.500 páginas. A gente também tem conteúdos separados por tópicos e uma IA treinada em odonto aqui, que ela ajuda muito no nosso dia a dia clínica. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu venho aqui e pergunto, que ela me fala com base em todo o conteúdo da plataforma. Então, caso tu queira ter acesso a isso, eu vou estar dando um cupom agora, que é o Saúde20, que vai dar 20% de desconto na assinatura. Então, se tu estiver interessado, só clicar aí no link da descrição e dar uma olhada na plataforma, beleza? Agora, bora falar sobre a classe 4 de Kennedy. A classe 4 de Kennedy é desdentado anterior. Como o nome diz, ela não tem dente na parte anterior a ponto de ter o comprometimento da linha média. O que é a linha média? É a linha que passa no meio, linha média. Enfim, muito fácil de entender, né? Ela vai ter um espaço intercalar anterior com uma condição, que é esse comprometimento da linha média. E tem alguma situação, por exemplo, e se ter a perda de apenas um incisivo? Então, bora dizer que ele tem dente bem aqui, tem um dente lateral bem aqui também, e tem um canino aqui. E bem aqui vai ter o canino, enfim, tem o canino aqui, e ele não tem um incisivo e nem um lateral. O que vai ser? Vai ser classe 4? Não, vai ser classe 3, porque só é classe 4 se passar essa linha média aqui, como é o caso desse exemplo aqui, onde o paciente não tem nenhum dente anterior aqui. A outra situação e se o espaço edêntulo anterior for intercalar, mas não cruzar a linha média? É a mesma situação do outro, não sei nem porque eu botei isso, porque se aqui ele for intercalar, por exemplo, ele tem o lateral aqui, um incisivo aqui, e não tem o outro lateral. Vai ser classe 3, modificação 1, que é o que eu vou explicar aqui já já. Beleza? Agora, bora falar sobre as regras de Applegate, né? A primeira regra do Applegate é preparo antes da classificação.
O que isso significa? Significa que se tu precisa fazer uma extração de um dente para fazer um PPR, tu só vai fazer a classificação depois de extrair aquele dente. Então, bora dizer o seguinte coisa aqui. A gente tem uma arcada, né? A gente tem todos esses dentes bem aqui e tu tem um dente 27 aqui. Bora dizer que, por exemplo, é o 17, enfim. E aí tu pensa, vou fazer a classificação. Eu vou extrair esse dente, mas se eu fizer essa classificação, agora ele ia ser classe 3, não seria? Porque tem um dente tanto aqui na distal quanto no mesial aqui na anterior. Mas como a gente vai extrair esse dente, só vai fazer a classificação depois. E depois que tu fizer a classificação, a extração, na verdade, o paciente vai ficar bem assim. Vai ter um extremo livre, ou seja, vai ser classe 2, unilateral. Então, essa classificação, a classificação de Kennedy, a gente só vai fazer depois de fazer os preparos. A segunda regra é espaço protético versus espaço sedêntulo. A gente só vai considerar na classificação os espaços protéticos, que vão ser aqueles usados na hora de fazer PPR. Então, tem uma dúvida muito comum. E os sisos? A gente vai incluir eles, a gente não vai incluir o siso, como é que é? Se tu não for extrair o siso e ele vai fazer parte do apoio da prótese, tu vai incluir ele na classificação. Ele vai ser um espaço protético. Mas se o siso que está lá ou o siso que não está lá não vai ser usado, tu vai extrair ele ou o paciente não tem ele não vai ser usado na classificação. Entendeu? Porque ele não vai ter uso nenhum ali. Fechou? Agora a gente vai para a terceira regra, que é a dominância posterior, que vai falar para a gente onde que a gente vai começar a classificar. Como o nome diz, dominância posterior, a gente vai começar a classificar sempre de trás para frente, do dente mais posterior para anterior. Ou seja, aqui vem uma dúvida muito comum. Se a gente pegar um caso onde a pessoa tem o segundo molar aqui, não tem o primeiro, tem todos esses dentes aqui, não tem os incisivos e tem esses dentes aqui, normalmente tu vai olhar e falar assim, poxa, classe 4, fácil. Passou da linha média aqui, então é classe 4, né? Mas o que acontece? A classe 4, ela não permite modificação. Por quê? Porque a gente sempre vai começar pela posterior. Então, se a gente não tem um dente nessa região bem aqui, ó, a gente vai começar a olhar por aqui. A gente sempre olha para a posterior. E se ele tem um espaço intercalar, porque tem o segundo molar, não tem o primeiro molar, mas tem um dente na mesial, significa que vai ser classe 3, e essa ultrapassagem aqui da linha média vai ser uma modificação. Aí tu fala assim, Marvin, mas na parte da classe 3, tu falou que a classe 3 ela não pode ultrapassar a linha média, né? Mas aqui está passando. O que acontece? As regras das modificações elas não se aplicam na hora de fazer a classificação. Se a gente começou pela posterior e tem um espaço intercalar, vai ser classe 3. Essa parte da linha média não vai estar dentro da classificação, ela vai ser uma modificação. Então vai ser uma classe 3, modificação 1. Agora indo para a classe 4, a regra 4 de Applegate, né, que é a definição de modificação. A definição é, espaços edentados adicionais ao que determinou a classe são chamados de subdivisão ou modificação, que foi o que a gente falou aqui. Tudo que é além do que é a classe que a gente definiu ela vai ser uma modificação. Então, por exemplo, bora para outra situação aqui, né? A gente tem uma arcada e ele não tem os dentes aqui posteriores desse lado. Vem aqui, ele não tem o canino, mas tem esses dentes. Percebe que ele tem um extremo livre aqui unilateral e a gente sempre vai olhar pela posterior primeiro? Então é classe 2. Esse espaço aqui que está ascendente vai ser modificação 1. Ou seja, vai ser classe 2, modificação mod 1. Fechou? Agora bora falar aqui sobre a quinta e sexta regra de Applegate. A quinta regra é a contagem de modificações, que diz, o fator determinante do número de modificações é o número de espaços protéticos adicionais. O que isso significa? Bora pegar aqui e desenhar outra situação. A gente tem... deixa eu fazer a arcada aqui primeiro. A gente tem arcada. A gente tem espaço livre nessa região aqui, espaço livre. Bem aqui, a gente não vai ter... A gente não vai ter o canino. A gente vai ter os incisivos. A gente não vai ter outro canino. E a gente vai continuar com o dente aqui. Pensando na regra novamente, a gente vai começar a classificação pela posterior. Se ele tem um espaço livre, um extremo livre apenas, ele vai ser classe 2. Se ele tem dois espaços que estão sem dente, vai ter duas modificações. Então, seria classe 2, mod 2. Fácil de entender, né? Primeiro, a gente faz a classificação, olhando primeiro da posterior para a anterior, e depois a gente vê quais são os outros espaços que estão sem dentes. Beleza? Bora agora para a regra 6, a exceção da classe 4, que é a classe 4 de Kennedy não admite modificações. Aí tu vai perguntar, por que ela não admite modificações? Né? Isso eu já expliquei quando eu falei da classe 4, mas eu vou falar aqui de novo. A gente tem um dente aqui. Essa arcada, ela é bem assim, ou seja, ela tem um comprometimento da linha média, mas ao mesmo tempo ele tem dois extremos livres.
Como a gente sempre vai olhar para a posterior primeiro, a gente não pode colocar como classe 4, porque ela tem 2 extremos livres, e a posterior é sempre mais importante. Então, vai ser classe 1, já que esse espaço aqui é um espaço inteiro, né, sem estar intercalar, vai ser só uma modificação. Classe 1, já que tem 2 extremos livres, bilateral, mod 1. Fechou? Dessa vez dá de entender, né? Agora, bora para mais alguns exemplos, beleza? Para realmente colocar na cabeça. Agora a gente vai começar aqui com alguns exemplos, e eu quero que tu primeiro tente resolver por aí, e depois aqui tu veja, tu pausa o vídeo, né? E depois tu vem aqui resolver junto comigo, beleza? Bora começar a resolver esse. Lembre-se que nessas fotos que estão aqui, não estou colocando como se o siso existisse. O siso não existe aqui, beleza? Esses dentes finais são o segundo molar. E como eles vão ser usados, né, na hora de fazer a prótese, eles vão ser usados na classificação. Então, bora lá. A gente já vê que ele tem os 2 segundo molares, né? Se ele tem esses 2 dentes, eles não têm nenhum extremo livre, já não é classe 1 e também não é classe 2, porque são classes que exigem a existência de um extremo livre. Mas a gente vê que ela tem 2 espaços intercalares. Estão vendo aqui? Aí tu pensa, classe 3. Mas é só classe 3 mesmo? É classe 3, mas como ela tem 2 espaços intercalares, e a gente já usou um para definir ela, o outro vai ser a modificação. Então vai ser classe 3, mod 1. Fechou? Bora para o próximo caso aqui. Espera aí. Tá, esse aqui é um pouco mais chatinho. Vocês têm que bater cabeça aqui, tá? A gente vê, começando pela posterior sempre, a gente vê que ele tem um segundo molar aqui, e bem aqui ele tem um extremo livre, que é todo esse extremo bem aqui. Está ascendente, perfeito? Desconsidera por enquanto esse aqui da frente, porque a gente sempre olha pela posterior. Se ele tem extremo livre só de um lado, qual classe ele vai ser? Vai ser classe 2, que é dêntulo unilateral. E aí tu pensa, e esses 2 espaços aqui, intercalares que está ascendente? Eles vão ser modificação. Então aqui vai ser classe 2, porque tem um extremo livre unilateral, modificação 2. Beleza? Porque tem 2 espaços intercalares aí que estão ascendentes também. Fácil, né? Bora para mais um caso aqui. Esse é parecido com esse que eu coloquei lá, né? Mas enfim. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Não é. Tá. Nesse caso aqui, novamente, a gente vai ver pela posterior. E o que a gente vê? Não tem extremo livre. E tem espaço intercalar. Pronto, classe 3. Mas não é só classe 3, porque tem um comprometimento aqui. E também tem um outro espaço intercalar bem aqui. Então é classe 3. Classe 3. Modificação 2, por causa desses 2 espaços intercalares aí. Para mais um aqui, dessa vez é o último, e nesse caso aqui a gente já vê 2 coisas. Começando pela posterior, vou ficar falando isso o tempo todo, a gente tem 2 extremos livres, correto? Se tem 2 extremos livres, é classe 1, porque é dêntulo bilateral. Esse espaço aqui da frente, que também é dêntulo, vai ser uma modificação. Então vai ser classe 1, modificação 1. Beleza?